Deixa eu apresentar pra vocês esse cara aqui. Esse aqui é o Eminem. E maluco, esse cara tinha um problema. Um não, vários. Então bora voltar um pouquinho no tempo pra entender qual que foi a brisa. Marshall Bruce Mathers nasceu dia 17 de outubro de 1972 em St. Joseph. E com apenas 1 ano de idade, o pai dele abandonaria sua família. A partir desse momento, ele foi criado pela mãe dele em situação de pobreza. Com 12 anos de idade, ele já tinha se mudado inúmeras vezes até finalmente chegar em Detroit e ficar por lá. A infância desse moleque foi um inferno total. Entre lidar com sua mãe, que era controladora e viciada em remédios, e um monte de pessoas praticando bullying com ele na escola, pode-se dizer que esse cara realmente foi um sobrevivente. Com apenas 9 anos de idade, ele tomou uma surra tão forte de um colega na escola que até ele achou que ia morrer. Tipo assim, ele teve hemorragia cerebral, ele sangrava pelas orelhas e durante algumas semanas ele ficava meio que tipo desmaiando durante o dia. Futuramente ele iria falar desse acontecimento na música Brain Damage e ele cita o nome do cara que fez isso com ele e por conta disso ele foi processado. Quem apresentou o hip hop pro Eminem foi esse cara aqui, o tio dele, o Ronnie. Ele apresentou umas músicas do Ice-T pro cara e, tipo assim, instantaneamente o Eminem se apaixonou pelo gênero. Com 14 anos de idade, ele já escrevia as próprias letras e ia pra batalhas. E um dia desses, cabulando aula, indo pra um festival amador de rap, ele conheceu um carinha chamado Proof. Ele e o Proof começaram a rimar juntos na calçada, meio que tipo um cypher ali mesmo, improvisado. E instantaneamente os caras viram o melhor amigo. E essa amizade acabou durando pro resto da vida dos caras. Mas já já a gente volta pra falar do Proof. A primeira perda que o Eminem teve na vida foi a do Ronnie em 1991. Porque ele brigou com a namorada e se... E assim, isso fudeu com a mentalidade do Eminem. Ele ficou, mano, mal por dias, porque o Ronnie era tipo uma figura paterna pra ele, assim. E o Eminem menciona o Ronnie em 3 lugares. Nessa tatu aqui no ombro dele, na música Clean Out My Closet e na Stan. Agora, com 19 anos de idade, o Marshall sabia que a vida dele precisava andar. Então ele começou a trampar num restaurante. E enquanto ele trampava, ele ficava de fone, escutando música, escrevendo umas letras, tá ligado? E ele colava muito pra batalhas e coisa e tal. Só que ele percebeu uma coisa. Por mais que a galera se vestisse melhor, por mais que a galera tivesse uma postura mais gangsta, pá, ele sacou que ninguém escrevia tão bem quanto ele, e por isso que ele ganhava várias batalhas. Quando o Beastie Boys lançou o CD License to Ill, essa parada alugou um triplex na mente do Eminem, porque ele falou o seguinte: mano, foi nesse momento que eu percebi que eu não ia fugir do fato que eu sou branco, que vai ser difícil, que todo mundo vai duvidar de mim no hip hop, mas isso só me deu vontade de provar que todo mundo tava errado. Inclusive, mano, olha a semelhança da capa aí, o tributo do License to Ill no Kamikaze, muito louco. E assim, a vida não tava fácil pro Mano Marshall, ele vivia numa guerra brigando com a mãe dele, as contas estavam empilhando e o dinheiro não entrava, e pra melhorar tudo, em 1995, ele engravidou a namorada dele, a Kim. Mas já em 96 ele conseguiria gravar seu primeiro EP, o Infinite. E tipo assim, o bagulho foi um flop total, ele não conseguiu vender nem 1000 cópias, só que isso era só o começo pro Mano Marshall. Ele iria continuar tentando, escrevendo e melhorando cada dia para em 97 ele lançar o Slim Shady EP. Um EP falando sobre abuso de substâncias, violência e instabilidade mental. Um tema bem comum dos próximos trabalhos dele. E assim, tenta entender essa fita. Ele e a Kim viviam num bairro muito perigoso em Detroit. E a casa deles vivia sendo assaltada. Então quando ele foi demitido, despejado da sua casa, ele resolveu tacar o foda-se e apostar tudo no rap. Ele comprou uma passagem e foi para Los Angeles para um evento chamado Rap Olympics. Segundo ele, mano, o primeiro lugar pagava $500 e eu precisava muito dessa grana. Só que assim, ele ficou em segundo lugar e essa parada acabou com o mental dele. Tipo, ele tava pronto pra desistir. Só que o que ele não sabia é que tinha um cara da Interscope na plateia que viu o trampo dele, resolveu pegar o Slim Shady EP e levou pra ninguém mais, ninguém menos do que esse cara aqui, o Dr. Dre, rapaziada. A vida do Eminem tava prestes a mudar pra sempre e ele ainda não sabia disso, porque o Dre escutou esse EP e ele falou: mano, vocês têm que trazer esse maluco no estúdio amanhã. E não deu outra, o Eminem colou. E assim, ele tava nervoso de trombar um dos oldies do game, tipo, só que ele sabia que qualquer beat que o Dre colocasse pra ele, ele tinha que rimar em cima na hora. E não deu outra. Quando o Dre começou a tocar um beat, o Eminem instantaneamente começou a cantar: Hi, my name is... my name... E assim, o Eminem disse que quando ele viu o Dre balançando a cabeça, ele falou: mano, aqui já era, aqui eu estourei. Dessa brincadeira aí saiu do Slim Shady LP e o bagulho pegou platina 3 vezes, malandragem. A personalidade absurda, o alter ego do Slim Shady e as letras chocantes que ele escrevia marcaram uma geração inteira. O bagulho ficou louco, rapaziada. E ele tava só começando, porque depois disso ele lançou o Marshall Mathers LP. O CD vendeu 1,6 milhões de cópias na primeira semana, batendo o recorde de CD que vendeu mais rápido na história do rap. E não só isso, ele recebeu 4 indicações ao Grammy, ganhando a de melhor álbum de rap do ano.
E o melhor de tudo é que ele fez isso tirando onda com todo mundo que era mainstream na época, com a Britney Spears, com a N5, com o Backstreet Boys. Na música Kim, que ele fala da ex-mulher dele, o bagulho é tão pesado que até a versão explícita é censurada. O Eminem se botou na posição de ser um dos caras mais controversos do planeta e, segundo ele... mano, às vezes eu falo umas paradas só pra irritar mesmo a rapaziada, só pra ver qual que é a reação. Eu acho engraçada essa brisa. Mano, a viagem dele era ser do contra, tá ligado? Pensa assim, se você tem um carrão, ele vai ter um Gol. Se você tem uma mina que é muito gata, a mina dele é desdentada e não toma banho há 7 meses. Se tu é bom na cama, ele termina em 15 segundos. Se tu tem uma casa maneira, ele vai tacar fogo nela e foda-se. Esse estilo dele cortou a cena que nem uma faca. E segundo ele... Mano, todo mundo que eu queria irritar, eu irritei. Então tá tudo certo. Tipo assim, rolou até protesto contra ele. As letras dele sendo citadas no Congresso americano pros caras tentar censurar o mano. O bagulho foi louco. Porque tenta entender essa brisa. Tipo, é meio inconcebível o nível da fama que esse cara chegou de repente. Tipo, antigamente não tinha internet. E o mundo inteiro já conhecia o mano. Assim, ele foi o cara que levou o hip hop pra dentro da casa de moleques brancos no subúrbio. E em troca, o Dr. Dre também levou o som dele pra periferia. Então eles criaram uma audiência muito grande. Ele foi basicamente o arquiteto de um movimento muito foda. E em 2001 ele lança o filme 8 Mile. E malandro, que filme da porra. Inclusive o bagulho foi tão bom que ele foi o primeiro rapper a ganhar um Oscar por causa dessa porra desse filme. Sem contar a soundtrack Lose Yourself, que até hoje é a maior música do cara, mano. Você acha que aí ele já tava feliz, que ele ia parar, se aposentar? Porra nenhuma, mano. Em 2002, ele já chegou com o Eminem Show e o bagulho foi insano. Esse foi o CD que vendeu mais rápido na história do mundo. Só foi desbancado pela Taylor Swift com o CD 1989, porque, né, Taylor é Taylor, não tem o que fazer. Desde a diss pra Mariah Carey com Superman, até aquela dedicação pra filha dele que é de te fazer chorar com Hailey Song, o CD foi uma obra completa. E não vamos nos esquecer, né, mano? Tipo assim, White America foi a personalidade da tiração de onda. Foi o ápice do Eminem zoando os caras, mano. Só que assim, a vida do mano era caótica, tá ligado? Ele pegou a Kim ficando com o mano no bar, saiu do carro e deu uma coronhada no mano e arrebentou o cara. Foi aí que ele foi processado pela primeira vez. Depois disso, ele saiu na mão com os caras do Insane Clown Posse. E por causa disso, ele quase foi preso. Depois desse acontecimento, ele decidiu que era hora de ficar sóbrio, porque ele fazia essas paradas porque ele usava muito, ficava doidão e causava por aí. A partir desse momento, o mano já tá consolidado, destruindo carreiras de pessoas como Benzino e Ja Rule, e o bagulho tava ficando louco. Ele abriu a Shade Records, ele lançou caras como Obi Trice e 50 Cent, eu não preciso nem falar dessas parcerias, né? Sem contar o projeto que ele fez com o Proof, que era o D12, que também era muito chapante. Tipo assim, era um projeto onde eles basicamente se propuseram a falar as coisas mais absurdas que eles conseguiram pensar na vida. E é onde você vê um dos versos mais absurdos do Eminem. Só que tudo tá prestes a ficar 13, porque de repente ele voltou a usar. Em 2004, ele lança o CD Encore, que é recebido com muitas críticas. E em 2005, ele cancela uma turnê europeia para entrar na reabilitação. Ele ficou lá por 2 semanas e teve uma recaída meses depois. E assim, uma coisa leva a outra. E enquanto isso, o melhor amigo dele da infância, o Proof, tava num bar jogando sinuca. Ele entra numa discussão com o cara saca de uma... e dá 3 nele, uma na cabeça e 2 no peito. Ele fala, é sério mesmo. Isso só fez com que o Eminem entrasse mais fundo ainda na parada. O bagulho, mano, ficou feio. Ele ficou 5 anos só usando, tendo uma overdose atrás da outra, desmaiando no banheiro, se fudendo. Ele tava ruim. Parecia que ele tinha se aposentado, mas em 2009 ele veio com um novo CD chamado Relapse. Mas a opinião da indústria e dos fãs era que sua raiva e sua essência não tava mais lá, que ele tinha perdido o jeito. Eu pessoalmente até curto umas músicas como Beautiful, mas eu sei que, mano, aquele CD não é tão bom assim. Mas eu gosto dele. Depois das críticas negativas do Relapse, ele também não largou mão, ele voltou com o CD Recovery, que pra mim é um puta CD, não tá entre os top 3 dele, mas é um puta CD foda, mostrando amadurecimento e cantando sobre umas paradas da vida dele mesmo. Em 2013 ele lança o Marshall Mathers LP 2 e meio que parece que desde então, tudo que ele solta, desde o Kamikaze até o Music to be Murdered by, o bagulho tem sido recebido com críticas muito pesadas, falando que tipo ele envelheceu, que ele tá tentando forçar um personagem, que não sei o que lá. Com exceção de Rap God e Godzilla, meio que ele tá só tomando porrada. Mas na moral, pra mim ele continua sendo um dos melhores rimadores e escritores que o mundo já viu. Fazendo quebra-cabeças que você tem que, mano, ler a letra do cara 5 vezes e mesmo assim você ainda vai encontrar coisas novas na 5ª vez. E por isso vão sempre lembrar do nome dele no hip hop.